O livro de Salmo 34 diz assim, olha: Davi: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Todo o tempo é todo o tempo. Tempo de crise, de ansiedade, de depressão, desemprego, incompatibilidade familiar, tempo que a doença chega, acomete você ou um familiar seu. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Só existe uma maneira de nós nos livrarmos dos nossos temores, é buscando a Deus. Você sabia que o temor, o medo, é uma das maiores armas de Satanás? Porque o medo é a falta de confiança, o medo é a dúvida, o medo é a insegurança. Quando uma pessoa tem medo, quando ela acha que alguém não vai pagar para ela, quando ela acha que alguém não vai ficar com ela, quando ela acha que ela não vai conseguir, que não vai dar certo, quando ela acha que ela vai morrer. O medo, inimigo número 1 do ser humano, que atinge, afeta as nossas emoções. E o nosso emocional é a parte mais rasa que nós temos, é a parte mais sensível que existe em nós. Quer destruir uma pessoa, atinge o emocional dela. Então Davi está dizendo que Deus o livrou dos seus temores, dos seus medos. Isso significa que vira e mexe, Davi tinha medo, devido às circunstâncias que ele vivia. Então Ele me livrou de todos os meus temores. O medo também é a falta de fé, a falta de confiança. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Quem é que salva o homem das suas angústias, das suas tristezas? É Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No domingo nós estávamos falando que quem foi livrar Pedro na cadeia, na prisão, não foi um anjo? Então, se necessário for Deus enviar um anjo também para te livrar, Ele vai te livrar. Provai e vede que o Senhor é bom. Como eu posso duvidar de uma pessoa que é boa? Se eu sei que ela é boa, se eu sei que ela é por mim, como eu posso duvidar? O medo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Quando você vê uma pessoa muito necessitada, passando por escassez, desculpa a expressão, até pedindo esmola na rua, é porque essa pessoa não teme a Deus. Porque me declara: fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Esses crentes que você vê mendigando pão, chorando miséria, precisando de você, é porque eles não temem ao Senhor. Porque aqueles que temem ao Senhor, é como a palavra está dizendo, não vai faltar coisa alguma. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada o que?
de nada tem falta. Você pode até enfrentar momentos difíceis, mas você não tem falta de nada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele precisa somente do seu pouco para abençoar a sua vida. O nosso Deus é aquele Deus que multiplica o pão lá no deserto. Ele multiplica o peixe lá no deserto. Mesmo sendo pouquinho, bispo, eu tenho tão pouco. Esse mês o meu salário foi tão pouquinho, eu vendi tão pouquinho, mas não tem problema. O seu Deus não vai deixar você ter falta de nada, porque se for necessário Ele multiplicar o pão e o peixe, como Ele fez lá no deserto, na sua vida, Ele vai fazer. Então esse é o Deus que nós servimos, que nós confiamos. E Davi, ele chega a essa conclusão porque ele passou por um período muito difícil na vida dele, momento de angústia, momento de tristeza, momento de tribulação, momento de perseguição, mas por nenhum desses momentos ele fugiu da presença de Deus. Os momentos que ele estava angustiado, triste, abatido devido à situação, o que ele fazia? Ele clamava ao Senhor, ele buscava ao Senhor, ele invocava o Senhor, e o Senhor vinha e o sustentava. Porque uma das armas de Satanás também, que é violenta contra o crente, se chama desânimo. O que é o desânimo? O desânimo é o cansaço de ficar esperando. A pessoa só desanima quando ela espera algo e aquele algo que ela está esperando não chega. Então ela começa a ficar desanimada. O desânimo traz o relaxo. O desânimo traz a falta de fé, a falta de confiança, de segurança. A pessoa já não quer mais vir na igreja, já não quer mais buscar Deus. Por que você não está vindo mais na igreja? Não, é porque ela dá mil e uma desculpa. Mas não existe desculpa quando você crê, quando você confia. Davi ficou desanimado, ele ficou desanimado por várias vezes, mas ele não desistia. E ele não desistia por quê? Porque havia uma promessa sobre a vida dele. A promessa seria dele se tornar um rei. Ele não pediu para ser rei. Ele pediu? Não, ele não pediu. Pura e simplesmente Deus escolhe aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que são. Deus escolhe os loucos desse mundo justamente para confundir os sábios. E se você está aqui nessa noite é porque Jesus, ele escolheu você. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Quer dizer, Jesus nos nomeou para que a gente possa dar frutos. E o primeiro fruto que nós temos que dar, é como a palavra diz, é o fruto de perseverança, é o fruto de permanecer, de não desistir, de ser tininho mesmo. Eu conheço pessoas que já fizeram a prova da OAB uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e elas não desistiram. E por fim acabaram passando. Veja, tudo aquilo que você persevera, tudo aquilo que você bate ali, ó, firme e forte, você consegue. Dá certo. É só não desistir. Bispo, eu quero a minha casa própria. Você vai ter sua casa própria. Bispo, eu quero o meu carro. Você vai ter o seu carro. Bispo, eu quero casar. Você vai casar. Bispo, eu quero minha empresa. Eu quero meu comércio. Você vai ter. E vai ter tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede. Mas uma coisa você tem que entender: quando Deus ele tem promessa na vida de alguém, Ele só faz a promessa, Ele não dá spoiler de como Ele vai fazer, de quando Ele vai fazer. Por isso que você tem que ter fé. Porque se Deus ele for falar para você todo o processo que você tem que passar, toda a jornada que você tem que percorrer para chegar ao pódio, de repente você desanima, você se entristece. Então Deus ele não dá spoiler, Ele só diz que vai fazer. Eu vou fazer, você vai dar fruto. Como? Não importa, só confia em mim, só confia, só acredita. E a palavra diz que um belo de um dia Ele vai e chama Davi, através de Samuel. Samuel vai na casa de Jessé. Jessé era pai de Davi. E o que ele faz? Ele olha, o Senhor mandou eu vir aqui escolher um homem, um filho seu, para que eu possa ungir ele a rei.
A Jessé logo pensou: poxa, como muitas pessoas pensam, se é para ser ungido rei, então deve ser o mais bonito, o mais forte, o mais grande, o mais velho. E não é nada disso. Gente, olha, Deus, Ele ama exaltar os simples. Ele ama exaltar aquelas pessoas que não são, justamente para envergonhar aquelas que são. Se existe algo que Deus gosta de abater, Ele ama abater o soberbo. O soberbo é aquela pessoa que é cheia de si, pensa que arrebenta, é o último biscoito do pacote. Essa pessoa sempre se dá mal. Por quê? Porque ela confia na força do braço dela. Ela acha que ninguém nunca vai largá-la, nunca vai deixá-la. Ela acha que ela não vai perder o trabalho. Ela acha que é a topzeira, né? Não, esse tipo de pessoas Deus abate. Deus ama promover os humildes. Porque quando Deus nos abençoa, Ele não nos abençoa pela sua genealogia, pelo nome do seu pai, pelo nome da sua mãe. Deus, Ele te exalta, não é pela família que você veio, não é pelos bens que você tem. Não, Deus, Ele te exalta pela sua humildade, pela sua mansidão. Quando a palavra diz que os mansos herdarão a terra, é porque os mansos herdarão a terra. Você vê que é uma realidade tão grande que quando você chega numa loja e você é atendido por uma pessoa soberba, altiva, arrogante, você não quer comprar com ela, você quer comprar com outra pessoa, não é verdade? Você volta naquele estabelecimento só por causa daquela pessoa que te tratou bem. Uma pessoa mansa, é gostoso estar perto dela. Uma pessoa mansa, ela consegue conquistar o mundo. Tudo bem, quando você é muito manso, existem pessoas que querem pisar em você, querem maltratar você, querem humilhar você. Mas quando isso acontece, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão lá no céu. Quando uma pessoa pisa em você, quando uma pessoa humilha você, quando uma pessoa tenta diminuir você, você deve se alegrar. Por quê, bispo? Porque é assim que nós crescemos diante de Deus, é na humilhação, é deixando Deus ser o nosso juiz, é Deus que vai nos defender. Agora, se você é homem o suficiente, mulher o suficiente, para entrar numa guerra, numa briga e querer se defender, então Deus não vai precisar fazer nada por você. Vai e luta as suas lutas, batalhe as suas batalhas. Mas se você é aquela pessoa que mesmo vendo as situações difíceis, mesmo vivendo quadros de humilhação, veja, presta atenção no que eu estou dizendo, mesmo vivendo em quadros de humilhação, perseguições, sendo caluniado, pisado, defamado, você se sustenta e você confia em Deus. Deus, Ele vai te exaltar. Sabe por quê? Porque foi essa situação que Davi viveu desde o princípio. Nem o pai dele valorizou. O pai dele olhou para ele assim e falou: não, você é um pastor, o seu lugar é tomar conta das ovelhas, o seu lugar é no pasto. Por isso que o pai de Davi não escolheu ele. Mas Deus, Ele não olha para a aparência. Deus, Ele olha para aquilo que está dentro do nosso coração. E Jessé foi e chamou todos os seus filhos, e só faltou um, Davi. Quando Samuel olha, não é esse, não é esse, não é esse, não é aquele. Olha, não é nenhum desses que estão aqui. Você não tem mais um filho? Aí Jessé falou assim: não, eu tenho Davi. Mas Davi está lá no campo, está tomando conta das ovelhas. Aí Jessé falou: traz ele aqui. Quando Davi entrou pela porta, Samuel bateu os olhos nele e falou: é esse aqui, ó. E já derramou azeite no alto da cabeça dele, já consagrou Davi rei. Amém, gente? Mas entenda, Davi já assumiu o trono? Não. Davi, ele ficou no anonimato. Você já é rei. Olha aqui para mim. Não, você não está entendendo. Porque se você estivesse entendendo, o seu coração já estaria queimando.
se você estivesse entendendo aquilo que eu estou falando, você já estaria glorificando a Deus, você já estaria exaltando o nome de Jesus, já estaria dando glória a Deus. Como você não está dando, significa que você não está entendendo. Veja, pega essa chave, entenda aquilo que o Espírito Santo dessa noite, Ele está querendo dizer para você que veio buscar uma resposta. Você que está vivendo uma vida de tribulações, de angústia, de tristeza, você que está desanimando, você que está prestes a chutar o balde, largar tudo, sumir, desaparecer, você já é príncipe, você já é rei, você já foi ungido, você já foi consagrado, você foi chamado, você foi nomeado por Deus desde o ventre da sua mãe. A sua história já está escrita, as promessas já estão liberadas para você, assim como estava para Davi. Mas Davi, ele teve que ficar no anonimato durante um tempo. Não foi na mesma hora, olha, você é rei, já vai e senta no trono. Não, ele teve que esperar. Ele teve que passar por momentos difíceis. Ele foi consagrado rei, mas ele teve que voltar para o pasto, para continuar tomando conta de ovelhas, limpando currais, levando ovelhas para pastar. Mas ele já era rei. Você entende? Depois ele começa a trabalhar para Saul. Ele vai, mata o gigante, mata Golias, e mesmo assim ele continua servo de quem? De Saul. Quando Saul ficava endemoniado, a mesma mão que cuidava das ovelhas, a mesma mão que matou o Golias, o gigante, que livrou o povo de Israel dos filisteus, essa mesma mão pegava a harpa e começava a entoar cantos e louvores para Saul se acalmar. Um belo de um dia, a palavra diz que Saul é endemoniado e Davi ali tocando. Saul foi e pegou uma espada, uma lança, e ele tacou com tanta fúria em Davi. Eu posso, imaginar, e eu creio que você pode imaginar comigo aí também, Saul pegando a lança, porque Saul era um rei, mas também era um soldado. Saul dava 2 de Davi em tamanho, em força. Então ele pega aquela lança e taca. Davi está tocando. Foi o Espírito Santo mesmo que avisou para Davi. Quando Davi faz assim, a lança está vindo. Parecia Matrix. Aí a lança passa. Já assistiu Matrix? Passou tirando uma fina de Davi. Davi sabia que Saul queria matá-lo, e Davi ficava com medo. Davi dizia para os soldados dele assim: olha, esse homem vai me matar ainda, Saul vai me matar, mas ele já havia sido ungido rei. Então por esse motivo, vira e mexe, ele tinha que orar para Deus tirar a angústia do coração dele, a tristeza do coração dele, o medo do coração dele. Porque mesmo sendo ungido rei, às vezes ele pensava que ia morrer, que ele não ia sentar no trono. Olha só como que Satanás, ele é astuto, fazer você pensar que você não vai chegar no lugar que Deus disse que você vai chegar. Se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Deus está falando que você vai conseguir, você vai conseguir. Então quando bateu o medo, quando bateu o temor, o terror, o pânico, a angústia, o que você tem que fazer? Você tem que orar, para que Deus tire isso de dentro de você, e você continue acreditando nas promessas, na palavra, porque a palavra é viva e eficaz.
e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão de juntas, medulas, alma e espírito. A palavra que você recebe aqui nesse lugar é aquela palavra que não volta para o céu, sem antes regar a terra, sem antes regar a sua vida, e fazer com que você venha frutificar e produzir frutos, porque foi para isso que Deus te chamou, te nomeou, para que você possa produzir frutos, para que você possa ser abençoado. Então Davi se livra daquela lança, mas ele sente medo. Ele acha que a qualquer momento Saul vai matá-lo. Então ele ora, ele clama em todo tempo. Em todo tempo eu clamarei ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. E quando ele clamava, quando ele orava, a alma dele se tranquilizava. Chegou um momento que ele teve que fugir, porque Saul literalmente ia matá-lo, e ele foge com alguns homens, e Saul no encalço dele. Veja, Davi até então só tinha feito bem para Saul. Davi havia livrado Israel das mãos dos filisteus. Davi havia livrado Israel das mãos de quem? De Golias. Mas mesmo assim, não depende daquilo que você faz. Às vezes você faz o bem para as pessoas e as pessoas só sabem pisar em você, maltratar você, humilhar você, falar mal de você. É algo assim impressionante. Elas esquecem todos os benefícios que você já fez, e se elas puderem te detonar, te destruir, elas vão destruir você. Saul esqueceu de todos os benefícios que Deus havia feito através de Davi para o povo de Israel, e queria matá-lo. E teve um episódio muito interessante, que a palavra diz que Davi, ele estava escondido em uma caverna. De repente, quem é que entra naquela caverna? O rei Saul. Deu uma diarreia nele, gente, tão grande, que ele entra dentro daquela caverna, levanta a saia, e está ali aliviando o ventre. Quem é que estava dentro daquela caverna? Quem? Davi. Davi estava ali dentro daquela caverna juntamente com os seus soldados. Saul tinha deixado a espada, Saul tinha deixado a lança longe. Davi estava com a espada dele, Davi estava com os soldados dele, e Saul ali curvado, defecando. Com certeza Satanás deve ter falado no ouvido de Davi: ó, vai, mata ele, acaba com ele, é sua chance. Davi teve todas as oportunidades para destruir a vida de Saul ali naquele momento, e você vai ter oportunidade também de destruir a vida dos seus inimigos. Você vai ver, vai aparecer a oportunidade de você queimar aquela pessoa que te queimou, acabar com aquela pessoa que tentou acabar com a sua vida. Vai surgir oportunidades, sempre surgem oportunidades. Mas Davi, ao invés de pegar a sua espada e ir lá e acabar com a vida de Saul, porque afinal de contas ele já havia sido ungido rei, ele disse: não, longe de mim tocar no rei de Israel, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Mesmo Saul fazendo um monte de coisas erradas, mesmo Saul sendo perturbado, aloprado, doido, querendo matar ele, Davi não ousou levantar um dedo contra ele, porque ele acreditava na justiça de Deus. Minha é a vingança, é o que Deus diz. Vai aparecer oportunidade sim, para você fazer o mal também, para você se levantar contra os seus inimigos. Mas se o Espírito Santo estiver na sua vida, você vai deixar passar, você vai deixar para lá, você vai entregar na mão de Deus. E essa história
de Davi durou 7 anos. Imagine, 7 anos Davi teve que esperar até sentar no trono. Bispo, por que às vezes eu tenho que esperar tanto? É porque Deus quer fazer um algo grande na sua vida. Você está me entendendo? Então Davi espera 7 anos. Ele tinha de tudo para desistir, de tudo para desanimar, de tudo para voltar atrás, de tudo para parar e pensar: poxa, eu já fui ungido rei, cadê a promessa? Quando é que eu vou sentar no meu trono? Quando é que eu vou assumir Israel? É uma pergunta que às vezes não quer calar. Quando é que eu vou sair desse trabalho? Quando é que eu vou para um trabalho melhor? Quando é que eu vou ter minha casa? Quando é que eu vou ter meu carro? Quando é que eu vou ter meu namorado? Quando é que eu vou casar? Quando é que essa situação vai mudar dentro da minha casa? Esse quadro financeiro? Quando é que eu vou ser curado, liberto, abençoado? Quando? Quando chegar a hora. Quando chegar o momento. Se tão somente você não esmorecer, se você não desanimar, se você não desistir, e nos momentos que Satanás vier querer colocar coisas na sua cabeça, turbilhões de pensamentos, dúvidas, medo, você vai para o seu quarto, fecha a porta, dobra os joelhos, coloca os joelhos no chão e começa a falar com Deus, que eu tenho certeza que Ele vai tirar de você essa ansiedade. Ele vai tirar os seus medos, os seus temores. E quando Ele faz isso, a gente tem força para continuar caminhando. Porque a nossa estrutura é pó, sim, é barro, é lodo. Você sabia que só 2% de pessoas que fazem os seus projetos, têm os seus sonhos, elas conseguem alcançar? 98% das pessoas que começam o ano dizendo que vão para a academia, elas não vão. 98% das pessoas que dizem: esse ano eu vou emagrecer, elas não emagrecem. E quando elas emagrecem, parece que a gordura fica revoltada. E quando elas começam a engordar, elas engordam o dobro. As calorias vêm dobradas. E não, é 98% das pessoas que só fazem planos, só tem projetos, mas que vão desistindo ao longo da caminhada, vão cansando, vão caindo. Mas aqueles que confiam no Senhor são como águias, correrão e não se cansarão, voarão e não se cansarão. Porque nesse período que você tiver que correr, nesse período que você tiver que esperar, o Senhor vai te sustentar. Muitos vão cair, sim, muitos vão desanimar, mas se você estiver buscando em Deus, você não vai cair, você não vai esmorecer, você não vai desanimar. Aquela passagem que diz que os jovens correm e se cansam e eles caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles são renovados. E o Espírito Santo nessa noite, Ele quer renovar você que está perdendo as forças. Você está desanimado, está querendo chutar o balde, largar tudo, sumir, desaparecer. Você já está conformada com o fracasso, com a derrota. Satanás já colocou na sua cabeça que não vai dar certo, que você tem lutado tanto, você tem buscado tanto, você tem, acreditado tanto e até agora não chegou. Você tem a impressão que não vai chegar, mas eu quero declarar nessa noite para você que aquele que fez a promessa, Ele é fiel, Ele é justo, Ele vai cumprir todas as coisas na sua vida. Então eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo nessa noite Ele possa renovar a sua fé, Ele possa aumentar a sua fé, Ele possa tirar esse desânimo, esse medo, esse cansaço.
Isaías 40:30. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Quem são os jovens? Sou eu. Não. Os jovens são todos aqueles que estão começando agora. Tem 1 ano de igreja, tem 2 anos. A palavra ainda não foi enxertada dentro deles. Eles ainda não têm confiança, não têm firmeza, não estão alicerçados em Cristo Jesus. Então são como crianças. Qualquer problema consegue abalar, consegue fazer eles quererem desistir da fé. São as crianças, são os meninos que estão na igreja, mas a gente olha para eles, parece que eles estão pela primeira vez, parece que nunca aprenderam nada. São aquelas pessoas, como eu disse, que fica cheia de porquê, e nunca para quê. Quando você deixa de ser criança, você começa a entender, isso é para que eu possa chegar naquilo, isso é para que eu possa conquistar aquilo. Você para de pensar que tudo aquilo de ruim que acontece na sua vida é porque Deus não está com você. É o caos, é a desgraça, é a praga, é a peste, é o diabo. É o diabo. Meu, essa era acabou, gente. Esse negócio de tudo que acontece na sua vida é o diabo, é macumba. Eu conheço um monte de missionárias e gurus, entre aspas, que eles diziam assim: olha, eu estou vendo uma macumba lá na sua casa, viu? Você mesmo tem uma macumba lá no seu quintal. Gente, e a pessoa ir lá no quintal da pessoa. Você já viu mágica? Já viu mágica? E o próprio guru colocar lá um sapo, colocar lá um absolvente, colocar uma vela e falar assim: ó, não falei que tinha uma macumba aqui? Esse dia estava passando na internet um menino, já viu um menino? Um mágico, que ele faz assim, gente, aí sai andando assim, ó. Aí depois pega no pescoço, faz assim e sobe lá em cima. Aí vai e anda assim na porta assim. Aí o pessoal, nossa, para fazer isso, esse menino tem parte com o diabo, esse menino tem parte com o mal. E no finalzinho da apresentação dele, veio um cara assim andando assim com uma bengala assim, só o vulto. Quem já viu esse vídeo? Já viu? Vocês devem falar assim: esse bispo só fica inteligente. Mas depois sempre aparece aquele pessoal que revela, né? Aí diz que aquilo dali é tudo montagem. Era o pai dele, né? Que entrava de preto. Aí o fundo eles trabalhavam, e era o pai dele que ficava ajudando ele a fazer todos aqueles movimentos. E as câmeras escondiam. A menina que ficava chorando lá era a irmã dele. E assim sucessivamente. Como a gente é enganado. E você acha que hoje os homens também não enganam você? Então para de achar que tudo é capeta, tudo é diabo, tudo é macumba. E comece a entender que o que está acontecendo com você é um processo para te colocar lá na frente, para abençoar você. Não desanimes, não perca a fé. E se te falta fé no coração, basta você buscar em Deus. Satanás hoje, ele é inteligente. Aí eu evoluí, o homem evoluiu, criou o smartphone, criou o celular da Apple. É Apple? É maçã, não é Apple? Você que é Apple, é mané. Criou o celular da Apple. Amém? Ah não, mas o diabo continua se manifestando nas igrejas. Eu quero o seu dízimo, eu quero o seu dinheiro. E os bobão lá só dando tudo que tem. Para-o. O diabo é inteligente, o diabo evolui também.
O diabo sabe, como eu estava dizendo logo no início, que a nossa parte mais frágil é a parte dos nossos sentimentos, é as nossas emoções. Então ele trabalha nas nossas emoções, tentando fazer com que a gente venha desanimar, venha desistir. E quantas são as pessoas que estão quase chegando na bênção, estão quase abraçando aquilo que Deus tem para dar para elas, e Satanás consegue fazer com que elas venham desanimar. Então eu quero que nessa noite você fique de pé. Bispo, macumba existe? Existe. Gente, mas com a crise desse país, você acha que as pessoas vão ficar gastando dinheiro fazendo macumba para você, gente? Às vezes a pessoa não tem onde cair morta. O que você tem para as pessoas fazerem macumba para você? Você é rica, hein? Você tem dinheiro? Você tem muito carro, tem casa? O que você tem para as pessoas terem inveja de você? E outra, existe 8 bilhões de pessoas no mundo. Você vai se importar com 2, 3 pessoas que não gostam de você, que tem inveja de você? Quem tem inveja de você, coma menos. Problema delas. Elas são as suas fiéis seguidoras. Quer ter seguidores fiéis? Você quer? Deixa entrar nas suas redes sociais quem te inveja, quem não gosta de você. Elas vão ser fiéis. Tudo que você postar, elas vão estar lá olhando. Vão estar olhando. E o número de seguidores vai estar crescendo. Hoje eu nem me importo mais com quem gosta de mim, quem não gosta de mim, quem é ao meu favor, quem não é. Não me importo mais. Porque são tão poucas aquelas pessoas que podem me fazer o mal. Amém, gente? Então, eu quero que você nessa noite levante as suas mãos e diga: Pai, restaura a minha fé, restaura o meu ânimo, tira a angústia, a tristeza de dentro do meu coração, arranca a ansiedade, o desejo de que aquilo que eu quero venha chegar logo, porque a minha vida, a minha história, quem está escrevendo é o Senhor. Eu sei aquilo que eu estou pedindo, mas o Senhor sabe aquilo que está fazendo na minha vida. E se o Senhor está fazendo, agindo, Deus, quem impedirá? Eu creio nas tuas promessas, eu confio na tua palavra, Senhor. Eu sei que no devido tempo, no momento certo, eu vou florescer. O milagre vai acontecer na minha vida. Aleluia.